Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que nos destes a graça de pertencer à vossa igreja e de participar da vossa missão de salvar os homens, ajudai-nos a conhecer-vos melhor, a seguir-vos mais de perto e a transmitir-vos a todos os homens. Inspirai-nos coragem e entusiasmo para sermos amigos de todos aqueles com quem nos encontramos, a fim de podermos aproximá-los de Ti. Nunca permitais, Senhor, que vos ofendamos com palavras ou atos. Mantende-nos sempre perto de vós e tornai-nos membros vigorosos da Tua Igreja. Fortalecei e fazei crescer a vossa vida dentro de nós, para que tudo o que fizermos seja feito convosco e para vós. Amém. Meu nome é João Miguel, sou da catequese do Sagrado Coração de Jesus. Padre, o que é a Santíssima Trindade? Olá, crianças. Minha saudação também aos vossos pais, aos catequistas. Uma das perguntas que vocês me fizeram, uma provocação, foi sobre a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? A palavra Santíssima dá a ideia de santo, de santidade. Trindade, nós lembramos de três, né? Os três que são santos: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu tenho três palavras que eu queria que vocês guardassem. Então, com a ajuda dos pais, eu queria que vocês lembrassem delas: revelação, relação e adoração. Pais, por gentileza, me ajudem. Revelação, relação e adoração. Agora vamos ao encontro da palavra. Abri a carta aos Hebreus, é um texto do Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O texto diz assim: muitas vezes e de muitas formas, de muitos modos, Deus falou no passado a nossos pais por meio dos profetas. Agora, no final dos tempos, nos falou por meio de um Filho, a quem nomeou herdeiro de tudo, por quem criou o universo. Ele é o reflexo de sua glória, expressão do seu ser, e tudo sustenta com sua palavra poderosa. Então, para a gente compreender a Trindade, numa linguagem muito simples, né, que não é simples de explicar, né, eu peço a vocês que lembrem daquelas três palavras. Primeira delas, revelação. Nós temos um Deus que se revela. Toda a Bíblia, toda a leitura bíblica é uma revelação de Deus. Deus que falou através dos profetas. Deus que falou, né, como se dizia na tradição popular, na piedade popular de Israel. Deus que falou pelas chuvas, pelo trovão, pela história. O povo lembra da história, né, da saída de Israel do Egito e vai lembrando, olha o que Deus fez por nós. Então Deus se revela assim na vida. Não se compreende Deus estudando apenas, né? Estudar a palavra é uma das formas. Mas a maneira mais correta de se entender Deus é exatamente na vida. Ele se revela. Ele se revela. E aí, toda a Bíblia é um caminho longo da revelação de Deus. De um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, que é Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra e que dá vida ao ser humano e toda a existência, né? Ele é Criador de tudo. Então, Deus se revela. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o Filho.
No Antigo Testamento se dizia: quem é Deus? Quem é esse Senhor? Por que estás sob o véu desse mistério? Por que não se revelas? Um dos discípulos de Jesus diz assim, com muita curiosidade: mostra-nos o Pai. O Antigo Testamento chamava Deus de Pai. Além de Criador, chamava Ele de Pai. E aí Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. E a gente entende o porquê desse texto que nós acabamos de ler, que diz assim: ele revela o esplendor da glória do Pai. A luz da glória do Pai, né? Quem olha para Jesus, o ponto de referência para entender quem é Deus Criador, o que é vida, o que é felicidade, qual é o caminho da vida, o ponto de referência é Jesus. E ele diz assim: olha, quem me vê, vê o Pai. Então matou toda a curiosidade do Antigo Testamento. Em Jesus, Deus se revela. E se revela, aí vem a segunda palavra, se revela como relação. Jesus diz assim: eu e o Pai somos tão próximos, tão unidos, que eu e o Pai somos um. Jesus não está dizendo que ele é o Pai, tá? Ele está dizendo que há uma unidade, né? Uma fraternidade, uma proximidade tão grande que os dois não têm divergência. São um. Né? São um. Depois Jesus vai falar, quando ele volta para o Pai, de lá ele veio e para lá vai voltar, né? Depois ele vai dizer assim: eu preciso voltar para o Pai para que o Paráclito venha. Parece que no mundo não cabe os três totalmente, né? A história, o mundo é tão limitado, tudo é tão limitado que não cabe os três juntos, né? Aí dentro. O eterno não cabe totalmente aqui dentro. E por isso que se diz que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se comprimiu para caber dentro da existência humana, que é limitada, né? Deus não tem limites. E aí, em Jesus, Deus se comprimiu para caber, né, no meio da humanidade. Jesus, então, revela o Pai e revela o Espírito. Na criação do mundo, já se dizia que o Espírito pairava sobre as águas. O que ele estava fazendo ali? Pairar quer dizer sobrevoar. Está sobre, né, as águas, então ele está sobre a criação. O que ele estava fazendo? E aí o livro do Gênesis diz assim que ele estava dando formato às coisas. As coisas estavam num caos, tudo desorganizado. E Deus, que criou as coisas, olhando para o Filho, foi olhando para o Filho e fazendo as coisas, né? Olhava para o Filho e fazia as coisas. Por isso que se diz que ele é imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E é o Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da Trindade, estava na criação, fazendo a obra também acontecer, pairava sobre a criação, organizando as coisas. Essa é uma forma de dizer que Deus estava fazendo todas as coisas. O livro do Gênesis conta de dois modos como foi feita a criação. Eu não vou falar sobre isso agora, mas em outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas nesse que eu estou falando, nesse capítulo, se diz que ele parava e organizava as coisas. Então aí nós já temos uma informação. Deus Pai Criador. Temos também outra informação do Espírito Santo, que parava sobre as águas, né? Depois vai se dizer que o Espírito tem o formato de um pássaro, de pombo, né? Mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Até no batismo de Jesus se diz assim, que o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Quer dizer que o Espírito é um pombinho, mas é uma imagem para lembrar, né? Em forma de. E nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três. Ora, Padre, como é que eu entendo que é 1 e 3? Se você pegar uma folha, e aí me permita usar essa linguagem, né? Tem um pouco tempo, mas me permita usar essa linguagem. Veja, do que é feita a folha? Veja, olha aí, pega uma folha. Do que é feita a folha? Rasgue. Deixou de ser folha? Não. Mas nós temos dois pedaços, né? Rasgue um deles.
Deixou de ser folha? Não. É o que nós chamamos de natureza. Pertence à mesma substância, à mesma natureza, né? A mesma natureza. Mas são três. Então, eles são na mesma natureza, né? Na mesma natureza. E qual é a natureza deles, Padre? A nossa natureza é a natureza humana, né? Qual é a natureza deles? É o que nós chamamos de divina. Natureza divina. Eles têm a mesma natureza, mas são três pessoas distintas e que se relacionam, né? O Pai que cria todas as coisas, olhando para o Filho, e aí faz a imagem e semelhança do Filho, né? Em todas as obras, toda a obra da criação tem um pouco do Filho, tem uma imagem dele, né? E aí o Espírito Santo vai também organizando, vai colaborando na criação, tá bom? Uma vez, no seminário, quando eu estudava ainda para ser padre, o professor perguntou assim: Jamir, o que é que Jesus estava fazendo quando Deus estava criando todas as coisas? Quando o Pai, né? Quando o Pai estava criando todas as coisas. O que é que eu vou dizer? Eu não sei o que é que ele estava fazendo. Ele riu, todo mundo riu. Aí soltou uma brincadeira, né? Ele disse assim: Jamir, perceba, Deus ainda não era chamado nem de filho, né? Porque o filho não tinha se revelado ainda, não tinha nascido, mas o filho já existia. Antes de criar tudo, de criar o tempo, de criar a existência, o filho já existia. O fato é que quando o Pai pensou em criar as coisas, inclusive a gente, né? O Pai decidiu fazer todas as coisas, principalmente principalmente nós, né? Olhando para o Filho e tendo ele como modelo e nos fazendo. E aí o Espírito Santo entra em cena, né? Modelando todas as coisas, etc. Então, a participação dos três na obra da criação é de modo muito bonito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Trazemos a condição humana, a gente chama de condição humana, né? A carne, a obra da carne, mas nós também trazemos a identidade divina em nós. Lembra daquelas três palavrinhas? Revelação, né? Revelação, relação e adoração. Nós já falamos da revelação, que Deus se revelou. Vamos explorar um pouquinho a ideia de relação. Não existe inimizade entre os três. E todos os três trabalham em comum consenso, em acordo. E aí nós dizemos que isso é a forma mais bonita do amor, da revelação de Deus. Eles se amam e se revela como Deus de amor. E aí quando Deus faz a criação, que projeta ideais da criação, como nós, né? Como a gente vai fazer as coisas e está pensando, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, vou fazer assim. Deus, quando foi criar as coisas, pensou como é que a criação seria. Por isso que os santos dizem que Deus nos criou por amor e para o amor. Todas as coisas devem acontecer nesse clima de relação, de fraternidade. Por isso que nós somos chamados de irmãos. Irmãos de sangue, irmãos na espiritualidade, irmãos de vida, né? A criação deve ser considerada dentro desse clima de fraternidade. É aí onde entra o pecado. O pecado é uma forma injusta de quebrar esse ideal de Deus, de fazer as coisas para o amor. Aí começa o ódio, começa a ganância, começa as brigas. Lembra que dois irmãos, né? Caim e Abel, por inveja, um mata o outro, aí começa a desandar. Se o Espírito tirou a criação do caos, agora nós voltamos a um caos por causa da nossa infidelidade a Deus. E aí, toda a obra
da Bíblia, né? Todo o relato da Bíblia, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso até hoje, né? Até esse hoje da gente, aí na casa de você e eu aqui, até hoje, Deus está tentando refazer em Jesus a ideia primeira, o ideal primeiro da criação. E aí nós temos a ajuda do Espírito Santo, que não está fora de nós, está dentro de nós. Esse Espírito Santo que a gente recebe no batismo, que confirma ele, né? Confirma a força dele no sacramento da crisma e, por assim dizer, na nossa vida cristã, que a gente vai alimentando, escutando a palavra, como estamos meditando agora, na catequese, na liturgia. Nós vamos deixando que o Espírito Santo vá trazendo a nossa identidade primeira de ser filhos e filhas de Deus e de viver o projeto de Deus. Tá? Isso aqui é o essencial para a gente saber. A gente precisa saber disso e levar isso para o resto da nossa vida. Até a gente ficar velhinho, cabelinho branquinho e dizer assim, agora eu vou voltar para Deus. Pode me levar, Senhor, que agora eu vou em paz. Né? A gente tem que guardar isso. Nós somos filhos de Deus, mas também nós somos colaboradores da obra de Deus. Tá? E quando a gente colabora com Deus, quando a gente responde, né, a Deus de modo justo, eu sei que Deus me criou para isso, para o amor, para a justiça, para a fraternidade. Quando a gente responde a Deus dessa maneira, a terceira palavra, a adoração. Lembra? Revelação, relação e adoração. Quando a gente responde a esse ideal de Deus, esse sonho de Deus, a gente está prostrando nossa vida em adoração a esse projeto do Senhor. E a gente presta esse culto de adoração a Deus, que nós chamamos de latria. Latria, é um culto de adoração. A gente presta essa adoração a Deus na vida, né, durante a vida, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa, na escola, em casa, na rua, no trabalho. A gente presta nosso culto a Deus, obedecendo ao amor dele, mas também de forma celebrativa. Quando a gente se reúne para rezar, quando a gente se reúne para vir para a igreja, né, louvar a Deus, louvar pela criação, reconhecê-lo como Deus, como Criador de todas as coisas, reconhecer o Filho dele como revelação, né, reconhecer a presença do Espírito Santo dentro de nós, que a gente recebeu no dia do batismo, né? Então, isso é uma forma de adorar a Deus. Existem muitos modos, né, de adorar a Deus. Essa semana um jovem me perguntava assim, padre, eu quando vou rezar, às vezes tenho vontade de me prostrar, como Moisés fez. É pecado isso? Não, claro que não. Os modos, Deus não tem seus modos de se revelar, né, ao longo da história. Ele é livre para se revelar. E também nos fez livres. Liberdade de expressão. Né? Nós fomos feitos para a liberdade. E eu dizia assim para ele, olha, cada um expressa sua adoração a Deus de muitas formas, de muitos modos, desde que não se interrompa o rito, o culto, né? Pode prestar seu louvor a Deus. Não precisa certos exageros. Não precisa. Basta o coração curvado diante de Deus. Né? Quando vocês crescerem, vocês vão perceber isso. Que, inclusive, Jesus falou, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Tem gente que se enfeita demais de igreja, de religião. Faz cultos gritando, faz tanta coisa, mas o coração não se curva para Deus, não. Então, a adoração que Deus quer em espírito e em verdade. Espírito, que está dentro de nós, né? E na verdade. Essa é a principal adoração. O resto é enfeite, é manifestação humana, que cada um manifesta como lhe convém, como acha, né? Aí eu disse para ele, olha, se há um desejo da pessoa se prostrar e adorar a Deus, que faça, mas que faça pelo menos, principalmente de coração, né? Isso não quer dizer que aquela senhorinha que está rezando o texto lá no recanto da igreja, tão quietinha, silenciosamente,
com total discrição, que ela não esteja adorando a Deus. Ao contrário. O Salmo 8 diz assim: o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Adorar ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Principalmente nesse tempo de tanta idolatria, de poder, de dinheiro, de prestígio, de ganância, de corrupção. Amém. Convido os pais neste momento a rezar comigo esta oração, uma oração que nós fazemos pela vocação dos filhos. E a você que está em casa nesse momento, rezando conosco neste retiro espiritual destes dias, rezemos juntos. Senhor, eu vos rogo pela vocação dos meus filhos, que seja qual for a que tiveres determinado para cada um deles, que eles obtenham a graça de descobri-la e aceitá-la conforme a vossa vontade, e se entregue a ela de modo dócil e generoso, cumprindo com fidelidade seus deveres, com ética e responsabilidade. E se em vossa infinita bondade quiserdes chamá-los ao vosso serviço, formai em mim, Senhor, um coração generoso e disponível, que aprecie na sua magnitude o dom inigualável da vocação sacerdotal e consagrada. Senhor, dai-me a alegria e a humildade de reconhecer e agradecer tão fecunda bênção que destes aos nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.